Aí, agora está cravando. Então, quando eu falo assim, aprenda como agir em cada fase do ciclo da bolsa. Aí essa frase de impacto, a pessoa já, opa, peraí, então, eu vou precisar então ser um gestor macro, né? Eu vou precisar tentar adivinhar o timing de mercado, né? Eu vou precisar saber, sei lá, eu quero comprar na baixa e vender na alta. Não, todos esses termos que vocês usam, que você vê esporadicamente sendo falado, né? Por alguns analistas ou redes sociais, etc., etc., não é isso que o Howard Marks, né, ele defende. Não é isso que ele defende. Ele diz, ó, você precisa entender os ciclos de mercado, mas você não vai entender os ciclos de mercado para necessariamente acertar time. Não é isso. Você não quer prever o futuro. Não é essa a ideia. A ideia não é comprar na baixa e vender na alta. Não é nada disso, né? Simplesmente o ciclo de mercado para você entender, para você gerar confiança na sua estratégia, confiança no que você está fazendo, segurança psicológica principalmente, né? De você entender, quando você concorda comigo? Quando você está diante de um cenário que você já estudou ou lidou com aquilo na prática, você passa a não ter medo daquilo. Você não passa a não temer aquilo porque você já vivenciou ou já estudou de alguma forma. Óbvio que na prática é completamente diferente de estudo acadêmico, de estudo, né? Tipo assim, eu estudei história da bolsa, entendi como é que funciona, beleza. Mas isso não significa que o seu comportamento psicológico vai ser adequado no momento que precisa ser, porque, pô, entre teoria e prática há uma distância enorme, né? Então, muitas vezes, às vezes, muitas pessoas sabendo que, tipo assim, cara, não pode vender no momento de desespero, não pode vender na baixa, não sei o quê. Muita gente já ouviu falar isso, já internalizou isso na mente, só que nunca passou por essa situação. E aí, quando ela passa por essa situação e ela começa a ver um monte de notícia bombástica, né? Que, tipo assim, coisas como dessa vez é diferente, né? Nós vamos passar a pior crise desde 29, e tudo aquilo vai martelando na cabeça da pessoa, né? E aí ela acaba tomando uma atitude errada naquele momento, que é vender os seus ativos no momento de extrema baixa, né? Fora outras pessoas falando, né? Compre, se você não tem ouro, você precisa comprar ouro, né? Bom, eu não estou aqui para criticar, por exemplo, o trabalho, eu não quero criticar o trabalho de ninguém, da Empíricos, nem nada disso, mas eu vi analistas da Empíricos dizendo para comprar ouro quando o Ibovespa já estava abaixo de 70 mil, já estava lá na casa de 60 e poucos mil pontos, e os caras falando para comprar ouro, entendeu? Assim, se você não tem ouro ainda, vale a pena você vender, realizar um pouco de ações para comprar ouro. Não, peraí, pô, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, agora que eu quero comprar ações, eu quero comprar muito ações. Quem comprou ouro, né? Quem comprou ouros comprou antes da merda acontecer, né? O cara já estava se posicionado em ouro. Depois que a merda aconteceu, não adianta se posicionar em ouro, entendeu? E nem estou aqui para falar também nada de questão de ouro também, porque a minha estratégia pessoal eu não uso nada disso, tá? Inclusive hoje, como algumas coisas na aula de hoje está baseado no Howard Marks, né? A minha ideia aqui e como a teoria dele, né, os conceitos dele são vai muito de encontro ao que eu acredito, né? Isso é importante. É importante você se agarrar a teorias que você acredita, entendeu? Que você se familiariza com aquilo. Então, quando eu leio Howard Marks, quando eu leio Warren Buffett, quando eu leio Peter Lynch, quando eu leio Ken Fisher, todos esses caras, apesar das ideias deles serem um pouco diferentes, a abordagem, a estratégia de cada um ser um pouco diferente uma da outra, tudo aquilo se encaixa no meu perfil, entendeu? E eu tento aproveitar o máximo ali que eu posso de cada um, né? Aprender com cada um desses caras que são os feras do mercado acionário. E aí a gente tem uma figurinha aqui, né? Como funcionam os ciclos. E aí, mais ou menos, ó, se a gente pega essa linha reta aqui, como que a gente enxerga o mercado no longo prazo? É justamente essa linha reta aqui, ó. A gente enxerga assim, porque se a gente pega, por exemplo, o Ibovespa e o SP500, quando a gente olha 50 anos, né, disso, a gente consegue perceber que é uma coisa assim, né? É uma coisa meio
meio exponencial, né? Um crescimento é uma curva mais ou menos assim, né? Que vai crescendo, crescendo, crescendo ao longo do tempo. Então, a gente consegue enxergar essa coisa crescente quando você estica isso por longos anos. Então, essa coisa linear aqui é mais ou menos como a gente enxerga o mercado no longo prazo, né? A gente sabe que vai ter as oscilações, mas que no longo prazo o mercado sempre vai para cima. Entretanto, com uma visão um pouco mais de uma visão um pouco mais de curto, médio prazo, o mercado ele sofre oscilações muito por conta da psicologia humana, né? Por quê? As pessoas, isso está descrito, inclusive, no livro do Howard Marks, né? Ele fala o seguinte, ó, as pessoas, os investidores, eles tentam extrapolar eventos, tanto no lado do otimismo quanto no lado do pessimismo, né? Então, quando você está muito pessimista, você está aqui, ó, nos vales, né? Nos momentos mais que você tem digamos que isso aqui é o valor intrínseco das empresas ao longo do tempo, né? Essa linha reta aqui, porque as empresas vão crescendo o lucro, né? E obviamente que o valor de mercado delas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que se você pega um ponto em algum momento histórico aí, por exemplo, do coronavírus, isso aqui representaria o coronavírus muito bem, né? Essa pandemia atual, esse aqui é o ponto mais baixo aqui do ciclo aqui. Nesse momento, tá todo mundo desesperado, todo mundo, caraca, vai acabar o mundo, começa a surgir aquele monte de notícia. As pessoas, pô, quantas notícias não surgiram falando que a gente estava vivenciando de novo, né? A gente poderia estar vivenciando o que aconteceu na crise de 29. Cara, toda crise é impressionante. Eu só tenho, e olha que eu nem sou tão velho assim na bolsa, né? Eu só tenho 13 anos de bolsa de valores. É impressionante que, como todo mercado de baixa, que desses violentos que vem circuit breaking, não sei o que, não sei o que, sempre você vai ver notícias relacionadas à crise de 29. Cara, as pessoas não param de fazer conexão de crise atual com crise de 29. Toda vez é a mesma coisa. Pode começar a reparar nisso. Na próxima queda violenta que tiver, de novo vão começar a falar: podemos viver uma crise tão ruim quanto 29. Outra vez vai começar a surgir isso de novo. Então aqui é o momento de extremo pessimismo, né? Claro que, pô, é óbvio que você não sabe quando vai ser o ponto mais baixo da bolsa, tá, galera? É óbvio aqui. Quando começou a cair lá na pandemia, na crise do coronavírus, é óbvio que teve pessoas que queimaram, tipo assim, a pessoa tinha um caixa, de repente, ela pode ter queimado o caixa muito rápido, ou a pessoa fez em escadinha, como eu tentei fazer, né? Eu comecei comprando aos poucos, e à medida que ia caindo mais, eu fui aportando mais. Cada um vai ter uma estratégia ali diferente. Mas no final das contas, todo mundo sabe não, desculpa. As pessoas, né, que conseguem lidar bem com aquela psicologia daquele momento difícil, que conseguem aproveitar as oportunidades, elas vão conseguir aproveitar as oportunidades, mas obviamente cada um à sua maneira, né? Você não vai conseguir pegar exatamente, duvido que algum cara acertou o timing assim, pô, pode até existir, mas esse cara vai ser 0,1% da população de investidores, entendeu? Que o cara, tipo assim, o cara foi lá e, pô, injetou a grana dele todinha nos 63 mil pontos, que era o ponto mais baixo da bolsa. Pô, o cara é acertar o famoso acertar o cu da mosca, né? Então, assim, não é essa a nossa intenção aqui, né? A intenção é de falar, cara, tá tendo um monte de circuit breaker, as ações estão caindo 70%, pô, não faz sentido, né? Essa empresa aqui, pô, eu acompanho de perto, eu conheço essa empresa, eu conheço os fundamentos dela, né? O longo prazo dela é uma história bonita, né? Eu acredito nela, vai continuar, pode ser que a gente passe por 1, 2 anos difíceis, sim, pode ser que sim, mas eu sei que daqui a 10 anos ela vai estar, é muito provável, né? A gente sempre tem que falar em termos de probabilidade, tá, pessoal? A gente nunca pode afirmar uma coisa com 100% de certeza. O mercado acionário, como o próprio Howard Marks fala, nada mais é do que um cenário de probabilidades. E você tenta, com o seu conhecimento, usar a probabilidade a seu favor, né? Então, quando você estuda uma empresa e tem segurança naquela empresa, né, você vai investir nela porque você acha que ela está sendo negociada por um valor atrativo, ela é uma boa empresa, né? Mas, obviamente, sabendo que pode dar errado. Né? E aí, aquela análise sua pode estar errada. Daí a importância de você não socar dinheiro tudo numa empresa só, né? Numa, duas empresas. A importância da diversificação nesse cenário também é importantíssimo. Mas o que eu fui fazendo na pandemia? Eu fui aportando aos poucos.
né? Eu falei, cara, tá muito barata essa ação. Aí eu ia lá e começava a comprar, dava um tiro aqui, um tiro ali, um tiro aqui, um tiro ali, e as ações continuavam caindo. Eu não fazia a mínima ideia onde que ia parar esse negócio. Poderia parar em 35 mil pontos de Ibovespa. Não sei, poderia acontecer. Eu não sei o tamanho do pessimismo, né, das pessoas em relação a... Eu não sei, ninguém sabia direito ainda qual que era a atitude que o governo ia tomar, né, aí em relação a essa crise, aquela crise que a gente estava vivendo lá em março. Enfim, vocês entenderam? A gente está vivendo, esse ano está sendo um ano muito maluco, porque a gente está vivendo nesse momento, um momento que, na minha opinião, está começando a ficar muito perigoso, né? Inclusive, esse é uma das coisas que eu queria falar com você, tentar fazer vocês enxergarem o cenário atual, como que tá, como que eu, Roberto Coutinho, enxergo o cenário hoje, né? Eu enxergo um cenário que está começando a ficar muito perigoso, né? Você vê valuations aí extremamente esticados, principalmente as empresas de crescimento, né? Um valuations assim chegando, se você for olhar em termos de múltiplo histórico, por exemplo, aí você pode pegar vários múltiplos, tá, pessoal? Preço vendas, preço lucro, preço valor patrimonial, né? EBITDA, enfim, preço fluxo de caixa livre, o que você quiser. Você vai perceber que quase todas as empresas estão com múltiplos muito mais altos comparados ao histórico. E qual é a justificativa para isso? Eu fico me perguntando. A única justificativa para você ter múltiplos mais elevados é taxa de juro mais baixa, mas, pô, a taxa de juro está mais baixa já tem muito tempo, isso não é justificativa mais, entendeu? Né? A taxa de juros está muito baixa há muito tempo, então o custo de capital das empresas americanas, né, já vem sendo baixa há muito tempo, não é coisa que está acontecendo agora, né? Outra coisa que pode influenciar nos múltiplos mais elevados é a expectativa de lucros mais altos no futuro. Não, peraí, tem alguma coisa estranha. As empresas de tecnologia, elas já cresciam, né? Elas não vão crescer mais rápido, no máximo vai continuar crescendo o que já estava. E as empresas chamadas velho, né? Essas empresas sofreram muito nessa crise, então elas vão levar um tempo até conseguir se recuperar e atingir patamares, níveis de lucro normalizados, digamos assim. Então, para mim, está tudo muito esquisito, entendeu? Tudo muito estranho. E aí, com base nisso, que eu decidi, inclusive, fazer essa aula para vocês sobre ciclos de mercado, tá bom? Que eu acho que seria muito útil no cenário atual. Então, vamos lá. Como funcionam os ciclos, né? Como eu falei com vocês, o mercado ele é emocional e extrapola tanto o otimismo quanto o pessimismo, né? Se a bolsa começa a derreter, os analistas dizem que vai cair mais. Não é assim que funciona, galera? Vocês devem ter lido várias notícias na época da pandemia e é assim que funciona, né? Quando o mercado está muito pessimista, não para de sair notícia que a bolsa vai cair mais. Os analistas começam a falar, vai atingir, estava lá em 63 mil pontos, já a bolsa vai atingir 50 mil pontos, a bolsa vai atingir 45 mil pontos, vai atingir. Quanto mais cai, mais os caras vão revisando para baixo a estimativa. E o contrário ocorre também. Quando a bolsa não para de subir, está indo para cima, para cima, para cima, daqui a pouco, se você olha para as notícias que tinham no início do ano, lá no início do ano, quando começou a pandemia, as estimativas para o Ibovespa de 2020 eram completamente diferentes. No meio da pandemia, todo mundo revisando para baixo, o Ibovespa, o SP500, todo mundo revisando para baixo. Agora não, agora está todo mundo jogando os números lá para cima, né? Então, em um ano, você viveu do céu, do inferno até o céu, em um ano, né? Tudo muito. Esse ano foi muito louco, foi muito intenso em todas as formas, né? Então, é assim que funciona o mercado, e vocês têm que estar preparados para isso. Vocês têm que ler aquela notícia e saber interpretar aquilo. Você vê, cara, eu não vou dar atenção para isso aqui é uma baboseira, os caras estão tentando me influenciar, entendeu? Não é assim, não, haja com racionalidade, né? Nem sempre os ciclos da bolsa estão alinhados aos ciclos econômicos. Cara, isso aqui é importantíssimo vocês entenderem isso, importantíssimo. Porque o que mais as pessoas tentam fazer o tempo inteiro é fazer conexão de ciclo da bolsa com ciclo econômico. Pode acontecer? Pode, claro que pode acontecer, mas vai acontecer inúmeros casos que também não vai ter conexão nenhuma. E eu peguei uma parte uma vez do livro do Ken Fisher e mostrei para vocês lá no meu Instagram. Eu mostrei um quadrinho que tinha lá vários anos da Bolsa, desde lá atrás, né, desde lá de 29, né, até os dias atuais, mostrando que várias coisas que aconteciam em termos econômicos não se conectavam com a Bolsa.
Às vezes você tinha um momento muito ruim, economicamente falando, um momento depressivo, né, de depressão econômica, e mesmo assim a bolsa subia para caramba, né? Então é importante você ter essa, como é que se diz? É importante você ter essa consciência, né, de que nem sempre o ciclo econômico vai ter conectado. Ah, então peraí, então, Roberto, então quer dizer que se o produto interno bruto do Brasil continuar crescer para os próximos anos, quer dizer que todos os anos vão ter de bolsa subindo? E quando você vai ter a retração no PIB de 2, 3 anos seguidos, quer dizer que a bolsa vai cair 2, 3 anos seguidos junto com o PIB, porque a economia está mal? Não, não é sempre assim, tá, galera? É importante entender isso, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês mais para frente. E aí, esse gráfico eu gosto de mostrar para vocês, né, que, pô, para poder vocês verem que, pô, o bear market, né, o que é o bear market? Tecnicamente falando, são todas as quedas que acontecem acima de 20%, né, acima de 20% negativo. Então, aqui mostra, né, que, pô, os movimentos de alta são muito mais poderosos, né, os movimentos de alta, os movimentos de baixa, eles podem, sim, gerar problemas para o nosso patrimônio, né, e tal, e a gente perder 30%, 40% de forma temporária, mas se a gente tiver paciência e principalmente se a gente souber aproveitar as oportunidades que a bolsa está nos dando, né, quando ele voltar para o movimento de alta, o nosso patrimônio explode, vai lá para cima, né, porque os movimentos de alta são muito mais poderosos do que os movimentos de baixa. Tanto é que, se a gente olhar, né, o Ibovespa, SP500 e tudo mais, ao longo desses últimos 50, 60 anos, vocês vão perceber que é um troço ascendente sem parar, né? Quando você olha, quando você dá aquele zoom, né? Aquele zoom que você olha assim de forma bem ampla, é quase como se fosse uma linha reta, você não consegue enxergar. As quedas são tão insignificantes assim, né? Insignificantes no longo prazo, mas no curto prazo fazem a diferença, né? Principalmente do ponto de vista de você saber aproveitar aquelas oportunidades, né? Que é a nossa intenção com esse assunto aqui hoje. Como funcionam os ciclos, né? Vou continuar. Então, nós damos muita atenção a notícias, né? Quando na verdade o que importa é o seguinte: o quão atrativo está o mercado. Eu coloquei 3 coisas, né? Que eu considero muito importante. Primeiro, o quão atrativo está o mercado acionário diante das oportunidades. O que significa isso, Roberto? O que significa um mercado com muitas ou poucas oportunidades? Nada mais é do que empresas baratas. Se você tem uma fartura gigantesca de empresas muito baratas sendo negociadas a, a um valor irrisório, perto do valor intrínseco dela, ou seja, o valor justo delas, você tem um mercado extremamente barato. É nessas horas que você tinha que socar dinheiro no mercado acionário com todas as suas forças e aproveitar as oportunidades, entendeu? Então, pô, compara o nível de preços, por exemplo, hoje, que a gente está vivendo hoje, né, em 2020, apesar da gente ainda ter boas oportunidades na Bolsa Brasileira, né, eu recentemente, inclusive, fiz aportes na Bolsa Brasileira, mas, pô, compara a situação atual com a situação que a gente viveu, por exemplo, em 2015, 2016, que ninguém, cara, absolutamente ninguém queria saber de bolsa de valores, estava todo mundo temeroso, mas foram as melhores oportunidades, talvez, dos últimos 20 anos. Dos últimos 20 anos foi a melhor oportunidade. Você conseguia comprar Vale, Petrobras, a 20% do patrimônio líquido, né? Ah, mas elas estavam dando prejuízo, estavam tudo arrebentado. Sim, estava arrebentado, mas é isso. É justamente você conseguir entender que o valor intrínseco das empresas está no fluxo de caixa de longo prazo, quanto elas conseguem gerar pela vida inteira de fluxo de caixa. Não é por causa de um período de 2, 3 anos que é ruim, quer dizer que o valor intrínseco da empresa sumiu. Muito pelo contrário, né? Se você for jogar, se você for fazer cálculos de valuation de fluxo de caixa descontado, se você apagar 2, 3 anos do valuation, você vai perceber que não faz impacto praticamente nenhum, vai causar um impacto aí máximo de 10%, entendeu? No valor intrínseco da ação, tá? Então é importante vocês entenderem esse tipo de coisa. Então, ó, vamos lá, número 1, quão atrativo está, né? O quantas oportunidades eu tenho no mercado, muitas ou poucas, né? Segundo ponto, expectativa de crescimento nos lucros das empresas, né? Então a gente passou por uma contração de lucros muito forte agora por causa da pandemia, né? Inclusive, a pandemia vem para provar também, né, mais um exemplo prático,
de que a desconexão entre ciclo econômico e ciclo da Bolsa. Por quê? A pandemia levou a um ciclo econômico ruim, né? A pandemia fez com que várias empresas perdessem receita e lucro e tudo mais. Mas, pô, antes da pandemia, parecia que estava tudo indo bem, né? A economia americana estava crescendo, né? Apesar de já ter demonstrado, estar demonstrando que estava exaurindo, né, as possibilidades de crescimento, mas ela estava crescendo, né? Então, tipo, não tinha nada de errado com a economia americana, a economia brasileira estava se recuperando, né? Já estava dando PIB positivo, provavelmente ia caminhar para um PIB mais positivo ainda em 2020, e aí, de repente, veio a pandemia e acabou com tudo, né? Mudou todo o cenário completamente de uma hora para outra, entendeu? Então, o que adiantaria você ser um cara ultra mega foda em análise macro naquele momento? Não ia adiantar nada, porque a pandemia era uma coisa que foi totalmente, pegou todo mundo de surpresa, digamos assim, né? É óbvio que aí você fala, ah, não, mas o Taleb falava que a pandemia não é uma coisa inesperada, né? É uma fragilidade que já estava, digamos, rondando um mundo que a qualquer momento podia explodir. Beleza, mas isso é uma coisa que é uma das N causas que podem ocasionar no mundo ao longo do tempo, né, nas fragilidades. O mundo é o nosso mundo, né, o nosso planeta Terra é um mundo de fragilidades o tempo inteiro. Se você for pensar no tanto de merda que pode explodir a qualquer momento, bolha, se falou agora recentemente, né, em bolha de crédito na China, né, crédito privado, sendo que, na verdade, essa bolha já vem sendo falada desde 2014, né, eu até comentei com vocês lá no Instagram, que é uma coisa que eu já li artigos, né, sobre gestão de risco. Desde 2014 já se falava dessa bolha de crédito, então já passou 6 anos e essa bolha não estourou. Então, assim, se você for ficar se aprofundando o tempo todo nessa coisa de, tipo assim, o que tem no mundo hoje que pode afetar o mercado acionário? Qual é a bolha que pode estourar? Cara, é muita bolha. É como se nós vivenciamos num mundo que tem bolhas por toda parte. Só que a gente não sabe quando vai estourar, nem como, nem onde, nada. A gente não sabe. A gente só sabe que algum momento vai estourar alguma coisa. Ou uma pandemia, ou uma bolha de crédito, ou um mercado imobiliário que explodiu igual em 2008, e por aí vai. Se você ficar preso a isso, você vai ficar maluco. Você vai ficar maluco, porque você não vai conseguir, de maneira alguma, conseguir combater esse psicológico seu, porque toda hora você vai achar que vai ter alguma merda que vai acontecer com o mercado acionário e vai derrubar tudo. Você nunca vai conseguir aproveitar, entendeu? Se aproveitar do longo prazo que a bolsa te dá, que é, né, esse crescimento patrimonial de longo prazo. Você sempre vai ficar com medo, né? Então é por aí. Então a expectativa de crescimento nos lucros, né, das empresas, a gente começou a ser revisado, né? Você pode perceber que está começando a todo mundo começar a fazer projeções de lucros maiores, né? E todo mundo fala, não, pô, as empresas, você pode ver pelo resultado das empresas, né? Já tem algumas empresas brasileiras e as próprias empresas americanas, você pode ver que já conseguiram, nesse terceiro trimestre, conseguiram aproveitar, ter um desempenho melhor em relação ao segundo trimestre de 2020. E a demanda, no final das contas, acaba sendo aquele efeito chicote, né? O chamado efeito chicote. O que é o efeito chicote? Você tem uma porrada muito grande ali de interrupção de demanda, né? Por causa da pandemia que existiu. E aí, mas, pô, as pessoas precisam, pelo menos, os itens básicos da vida para sobreviver, né? Alimentação, não sei o que e tal. Então, você teve aquela pancada, as pessoas pararam de consumir, muito pelo próprio bloqueio social, que não permitia que a pessoa gastasse com lazer, por exemplo, né? Então, as pessoas represaram um certo dinheiro ali, né? Naquele período que não podia gastar, né? Que todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou com seu caixa resguardado, digamos assim, porque não sabia se ia perder o emprego, não sabia o que esperar do futuro. E aí, de repente, quando as pessoas começam a ganhar um pouco mais de confiança, se sentir um pouco mais seguras, né? A confiança do consumidor volta a aumentar e a confiança do empresário também volta a aumentar, você tem uma retomada, só que essa retomada é muito mais potente, né? Do que normalmente acontece, que é o que a gente viu, né? Tanto é que já tem empresas aí que apresentaram resultados melhores, né, do que tinham em relação
né, ao ano passado. Então, esse retorno, recuperação em V, como falam, né, está sendo uma coisa muito violenta. Então, já tem uma expectativa de crescimento nos próximos anos, apesar, né, de, novamente falando, o mundo está cheio de fragilidades, o mundo está muito endividado, né, os governos se endividaram muito para poder fazer com que as economias se levantassem, né, nessa pandemia, e por aí vai, né? E o terceiro e último ponto é a questão do custo de oportunidade. Quando você investe no mercado acionário, né, você sempre vai tentar comparar aquela oportunidade que você tem, tipo assim, ó, eu tenho uma empresa aqui que, vamos pegar o setor de energia elétrica, por exemplo, né? Ó, eu tenho aqui algumas empresas boas no setor de energia elétrica, que elas podem me dar 5% de dividend yield ao ano, né, mais um crescimento em torno de 10% ao ano de crescimento nos lucros. Né? Ou seja, minimamente, essa empresa ela está te retornando de valor como acionista cerca de 15%, concorda comigo? 10% de crescimento nos lucros, mais 5% de dividend yield. Então, mais ou menos é isso que ela está te dando. Então, quando você pega e olha para esse cenário, olha para as oportunidades que você tem na bolsa, você começa a comparar também com oportunidades que você tem fora da bolsa. Tipo assim, existem oportunidades interessantes fora da bolsa. O que eu posso comprar na renda fixa, por exemplo, que me daria um retorno, uma relação risco-retorno interessante, né? Como a bolsa pode me dar. Então, quando os ativos eles conseguem, quando tem muita oportunidade, né? A expectativa de retorno futuro é muito elevada. Então, as pessoas, elas procuram renda variável, elas procuram muito renda variável e vai comprando, vai comprando, vai comprando, fazendo com que os preços, né, comecem a subir. Então, essa questão do custo de oportunidade nada mais é do que você olhar para as opções que você tem em várias classes de ativos e escolher aquilo que racionalmente falando, te daria mais oportunidade, né? mais rentabilidade, não é isso? É isso que as pessoas procuram, os investidores procuram alocar o dinheiro onde vão dar mais retorno, né? Então, o dinheiro é um recurso limitado, então você sempre vai tentar maximizar o retorno daquele dinheiro que você tem, tá? Então, as teses sobre crises e bolhas prestes a estourar vão existir a todo instante, que eu acabei de falar para vocês, né? A economia mundial está cheia de fragilidades e sempre estará, o tempo inteiro. Todos os anos vão existir pessoas falando de alguma bolha, né? Muitas pessoas, não poucas, não muitas. O nosso erro, na verdade, é perder tempo com essas teses que consomem muito tempo da gente e pouca praticidade do ponto de vista. Por quê? Você sabendo, por exemplo, que pode estourar uma bolha uma bolha de crédito na China, tá? Você viu lá o vídeo, pô, sensacional, a tese do cara fez é irada, concordo plenamente com o que o cara falou, realmente a fragilidade está aí. A qualquer momento essa porcaria vai explodir. Beleza, o que você vai fazer então? Ah, Roberto, sabendo dessa informação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar essa bolha estourar, cara. Depois que essa bolha estourar, os ativos vão cair pra caramba, e aí eu vou ter meu caixa aqui, vou segurar meu caixa até essa bolha estourar e comprar. Beleza, então tá. Então, se eu seguisse essa tese, eu estaria segurando o caixa desde 2014, porque desde 2014 eu ouço essa história de bolha de crédito, de bolha de crédito na China estourar. Seriam 6 anos perdendo dinheiro, porque poderia estar posicionado na bolsa ganhando muita grana, e olha que eu ganhei muita grana nesse período, né? Porra, passei pela crise do Brasil 2015, 2016, preços de ações baixíssimos, né? Eu estaria extremamente arrependido se eu tivesse dado ouvidos a essa bolha, né, lá em 2014, né? Eu simplesmente segui minha vida. Eu olhei, por quê? Eu não foquei no macro, eu foquei no micro, né? Aí da importância da questão da estratégia que chama top-down, que é quando você dá mais importância ao macro, e estratégia bottom-up, que é de baixo para cima, que é quando você dá mais ênfase ao micro. É isso que eu tento fazer, eu dou mais ênfase ao micro. Então, se eu acho muitas oportunidades boas na bolsa, ou seja, muitas empresas boas sendo negociadas a um valor justo ou abaixo do justo, é para lá que o meu dinheiro vai. Eu não quero saber se vai estourar alguma bolha, eu não quero ficar adivinhando nada, entendeu? Então, para que serve e para que não serve o ciclo de mercado? Então, vamos lá. Para que serve? Jogar com a probabilidade a seu favor, que é o que eu falei com vocês lá no início, né, no início da aula,
entender os padrões dos ciclos ao longo do tempo, apesar de que nem sempre esses padrões se repetem, isso é importante dizer. A própria pandemia veio para nos ensinar isso, né? Vou falar logo mais à frente. Te dá segurança psicológica de você entender que mercados de baixa são passageiros, né? Bem como você fazer você ligar o alerta em períodos de extrema euforia, que é o que eu acho que nós estamos começando a viver agora. Eu já mostrei vários gráficos para vocês lá no Instagram, não coloquei aqui, mas se vocês futucarem meu Instagram, eu coloquei para vocês lá vários gráficos mostrando as SPACs, por exemplo, a bolha das SPACs, né, que na minha opinião é uma fragilidade que está surgindo, né, que são as empresas que, cara, não tem praticamente receita nenhuma, então valendo, né, a própria QuantumScape lá, inclusive tem o Bill Gates como investidor, cara, a empresa está valendo 45 bilhões de dólares, ela chegou com a valorização de hoje, 45 bilhões de dólares. Sabe quanto essa empresa gera de receita? Zero, zero receita. Ela tem uma projeção de gerar receita lá em 2028, ou seja, daqui a 8 anos, uma previsão de receita de 6 bilhões de dólares, né? Que é uma empresa que fabrica baterias elétricas. Ah, Roberta, quanto Escape é um caso isolado? Não, não é um caso isolado, não é um caso isolado. Tá cheio de empresa na bolsa americana, principalmente na bolsa americana, a bolsa brasileira nem tanto, que praticamente não tem receita nenhuma e tá valendo bilhões e bilhões de dólares, cara. Tá uma loucura isso aí, tá? Saber, então vamos lá, ó. Os ciclos de mercado servem também para você saber aproveitar as oportunidades quando a maioria das pessoas está temerosa, né? Que eu já falei aqui várias vezes também. Saber equilibrar a agressividade e defensividade de acordo com as oportunidades que o mercado te oferece, né? Então, quando você olha para 2015, 2016 na Bolsa Brasileira, cara, era um mundo de oportunidades maravilhosas, você não sabia nem onde enfiar dinheiro, de tanta ação barata que tinha. Aquilo dali tá muito, muito óbvio, entendeu? Que as oportunidades estavam ali, só que ninguém queria aproveitar porque a psicologia da pessoa não deixava ela aproveitar as oportunidades, ela preferia se resguardar no medinho dela ali, entendeu? E não aproveitou as oportunidades. Então, você saber a hora de você ser muito agressivo e saber a hora de você ser defensivo. Eu, nesse momento, estou agindo mais defensivamente. Eu, Roberto, já comecei a... Como eu sou um cara sempre... A maior parte do tempo eu estou muito agressivo no mercado acionário, né? Eu sempre tive muito peso em bolsa de valores. Eu comecei a tomar uma atitude um pouco mais defensiva recentemente. Falei, cara, vou começar a colocar uma grana na renda fixa, né? Vou começar a colocar minha grana em alguma outra coisa, né? Já até arrumei um negócio novo aí que eu vou mexer também, né, investir em outras coisas e tal, que não estão relacionadas com bolsa de valores, né? Então, já estou começando a diversificar a minha grana em alguma outra atividade, né, que vai remunerar o meu dinheiro, que não precise correr esse risco do mercado acionário, entendeu? Então, estou agindo de forma um pouco mais defensiva ultimamente, né? Mas entender os ciclos de mercado não serve para isso aqui, ó. Também é importante você entender para que não serve. Achar que você é capaz de prever a direção do mercado e acertar o time dos ciclos de alta e de baixo, que é o que eu já falei. Achar que a história sempre se repete de maneira idêntica. Isso aqui também é outro equívoco. Não quer dizer que você estudou padrões de mercado, significa que necessariamente aquele padrão vai ocorrer de novo. Quantos aqui lembram quando começou a surgir a pandemia do coronavírus? Começou a surgir um monte de gráfico, inclusive eu fui um desses que coloquei lá no meu Instagram, um gráfico que mostrava todas as pandemias passadas que tinham tido no mundo, todas as que tinham tido anteriormente. E aí, lá nesse gráfico, nesse estudo, falava, ó, galera, as pandemias não duram mais do que 2, 3, não impactam o mercado, nenhuma delas, nenhuma pandemia impactou o mercado mais que 2, 3 meses, né? E não houve impacto significativo em termos macroeconômicos no mundo, não houve impacto significativo. E essa pandemia mostrou que foi totalmente o contrário, foi um impacto gigantesco mundialmente falando, né? Muitas empresas perderam muita receita e lucro, principalmente as não relacionadas à tecnologia, entendeu? E o mundo teve que virar de cabeça para baixo para conseguir sair dessa lama, entendeu? Então, ou seja, padrões passados não resolveram nesse caso da pandemia, né? Aí é importante você entender também que seu resultado é proporcional à sua dedicação. A esse trecho aqui, eu também peguei um trecho lá do livro do Howard Marks para poder trazer para vocês essa ideia aqui, né?
como qualquer coisa na vida, não existe almoço grátis. Você precisa querer ser um investidor acima da média para conseguir pensar fora da caixa e observar as coisas que apenas uma minoria conseguiria. Você não obterá resultados extraordinários seguindo o senso comum. Howard Marks, ele vive batendo nessa tecla, né? Todos os livros que ele escreve, os artigos dele, ele vive batendo nessa tecla. Se você não vai conseguir resultados acima da média apenas sendo um investidor mediano, pensando como o senso comum, né, acredita ser as coisas, né, como a maioria dos investidores, né, eles pensam. Então, você precisa se esforçar, você precisa ir além do que a maioria vai, estudar a fundo as coisas, estudar a fundo as empresas que você está investindo, estudar os ciclos de mercado, passar a entender toda a dinâmica, e aí você vai conseguir, né, ter resultados, né, acima da média. Né? E aí ele fala, ó, investidores superiores, né, não sabem exatamente o que o futuro os reserva, mas eles têm uma compreensão acima da média sobre as tendências futuras. Aí a gente vai para a parte seguinte. Ah, beleza, Roberto. Quais as informações são úteis para você analisar um ciclo de mercado? Aí eu vou separar isso em análise qualitativa e análise quantitativa, tá bom? Então, primeiro eu vou começar com algumas. Obviamente, pessoal, que isso aqui tá até um errozinho de português aqui, quantitativa. Obviamente, galera, que isso aqui é apenas algumas dicas, tá? É óbvio que você pode ter muito mais análise quantitativa do que essa aqui. Eu estou citando algumas métricas aqui, tá bom? Você tem os indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque é um conteúdo um pouco extenso e, né, eu teria que ter outra aula adicional só para falar de indicadores para vocês, indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados, mas eu tenho um arquivo que eu escrevi uma vez a respeito disso. Peço a vocês depois que me cobrem, né, lá no nosso grupo do Telegram, para poder eu enviar lá para vocês esse arquivo que eu escrevi sobre indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados, tá bom? Aí você tem um indicador que eu acho muito perigoso, mas ele não deixa de ser válido, tá? Que é olhar o preço-lucro dos índices de mercado. Eu já citei várias vezes para vocês lá, quem me acompanha no Instagram de perto sabe que eu já fiz várias críticas sobre olhar preço-lucro. Mas não é porque eu não uso ou porque eu desconsidero, não é isso, é porque ele é muito enganoso. Se você não souber interpretar ele bem, você acaba tomando atitudes equivocadas, né? Então, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, ó, muito cuidado com essa métrica. E aí você tem um indicador que eu acho que é mais confiável a qualquer tempo, né? Que é o indicador de Warren Buffett, que nada mais é que ele pega o valor de mercado das empresas, né, o valor total, né, então soma tudo que tem lá no SP500, Amazon, Apple, Microsoft, soma todos os valores de mercado e você divide pelo PIB do país, né, pelo PIB dos Estados Unidos, no caso. E aí, eu separei aqui, deixa eu ir aqui, ó, eu separei aqui um slide para mostrar para vocês como que está o indicador do Warren Buffett hoje, tá? Então, está um dos maiores patamares dos históricos aqui. Atualmente está 184,6, tá vendo? Tá vendo escrito aqui, ó? Esse TMC significa Total Market Cap, ou seja, valor total de mercado das empresas, né? Dividido pelo Gross Domestic Product, no caso, o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Então, ele fez essa divisão. Então, esse gráficozinho verde aqui, ó, ele vai mostrando como que está esse indicador ao longo do tempo, né? E aí você vê aqui que ele simplesmente explodiu recentemente e foi para lá em 184,6, né, ponto 6, né? Então, se você olhar sobre essa perspectiva do indicador do Warren Buffett, né, o mercado acionário estaria elevado, né, com preço elevado. E aí tem um quadrozinho aqui para ajudar nessa análise aí, né? Toda vez que o fator tiver 0,70, abaixo de 0,73, significa que o mercado está significativamente abaixo do valor justo, né? Undervalued. Se está entre 0,73 e 94, significa que está modestamente subavaliado,
né, estaria mais ou menos no valor justo, né? Se você tem uma razão de 0,94 e 1,14, né, modestamente acima do valor justo, né, quando está 1,14 a 1,35, e quando essa razão está acima de 1,35, né, 135%, ele estaria significativamente overvalued, né, acima do valor justo. E aí, qual é a razão? Qual é a razão hoje? 184,6%, ou seja, está tipo ultra mega power, né, ultra precificado, né, o mercado, de acordo com esse indicador do Warren Buffett. E aí, óbvio que a gente tem aqui também, qual a interpretação que a gente pode dar para o cenário atual nesse indicador aqui? Lembrando que, galera, antes de acontecer a pandemia, esse indicador ele já estava bem elevado, tá? Se eu não me engano, estava na casa de 150%, alguma coisa assim. Então, antes da pandemia, ele já estava elevado. O que a gente tem que entender também é que esse ano de 2020 houve uma queda muito brusca no PIB, né? E esse PIB americano, por exemplo, ele já demonstrou que vai ter uma subida forte agora, né? Que vai ter uma retomada, como a gente acabei de falar lá no início da aula, a gente está tendo uma retomada em V, que é uma coisa muito rápida. Você cai muito rápido e recupera muito rápido. Principalmente pela injeção de capital violenta, né, que você está tendo, né, no mercado com os bancos centrais ao redor do mundo todo injetando capital na economia. E aí você tem esse valor aqui. Aí o que pode acontecer é, conforme o PIB, né, for subindo, né, você pode até ter um ajuste desse número para baixo, mas certamente ele vai continuar nessa fase de overvalue aí, não vai ser suficiente para poder baixar muito esse indicador não, tá bom? E quais informações são úteis, então, da parte qualitativa, né? Aí essa parte, eu até tirei algumas frasezinhas lá do livro do Howard Marks, né? Que essas ideias aqui são deles, não são minhas. Aí você se faz algumas perguntinhas que você faz para si mesmo, né? Estamos perto do começo de uma ascensão ou nos estágios finais, né? Se um determinado ciclo cresce, né, há algum tempo, ele já foi longe demais, né? Que agora estamos num terreno perigoso ou não? Ou será que ele não valorizou tanto assim ainda? Como sempre falei, né? Olha o micro, há muitas oportunidades no mercado, há muitas ações que sendo negociadas abaixo do valor justo, né? O comportamento dos investidores sugere que eles estão sendo motivados pela ganância ou pelo medo, né? Quanto ao risco, os investidores parecem apropriadamente avessos ou totalmente tolerantes. O mercado está superaquecido, né? Eu acho que o mercado já está começando a ficar superaquecido, né? A própria loucura que vem acontecendo com os IPOs, né, galera? Lá nos Estados Unidos, né? Você vê coisa maluca, né? Nos Estados Unidos, os IPOs lá valorizando 100%, mais de 100% às vezes, né? No primeiro dia de negociação, sendo que as empresas já estão indo para o IPO com preços elevados, já estão indo com preço elevado. E aí você termina indo o dia do IPO com uma apreciação 100, 150% a mais do que já, em cima de uma coisa que já era cara, você deixa aquilo ainda mais caro, entendeu? Então, assim, é muito preocupante isso, né? Essa euforia excessiva que está ocorrendo, né, do mercado acionário americano, né? Então, o mercado está como superaquecido, apático, né, em função do que está acontecendo ciclicamente. Tudo isso somado, né, nossa posição atual do ciclo implica que devemos enfatizar nossa carteira defensivamente, né, ou agressivamente. O próprio Brasil teve recorde de IPOs, tá? Não sei se vocês viram essa notícia que saiu hoje, mas o número de IPOs superou o de 2007, né, que foi um mercado extremamente altista do Brasil, então superou já o número de IPOs de 2007, tá? Foi o último mercado maluco que a gente viveu, né, de IPOs foi em 2007, a gente superou isso aí. Outras informações qualitativas, galera, o que vocês podem analisar também em termos de análise macro, né? Você pode analisar o ciclo da taxa de juros, né? A política, nós estamos vivendo uma política expansionista ou contracionista, né? No momento, no mundo todo, a política é expansionista, redução da carga tributária, injeta muito dinheiro no mercado, você dá muita facilidade para crédito, né? Você coloca dinheiro na mão das pessoas. Então, isso é uma política completamente expansionista. Isso ajuda a fazer com que o mercado vá para frente.
Contra fluxo, é aquele famoso ditado, né? Contra fluxo não há argumento. Eu não sei quando essa maluquice que está acontecendo no mercado vai continuar, mas o fluxo do dinheiro, né, sendo distribuído de forma gratuita, digamos assim, para o mercado, vai continuar fazendo com que os preços inflem, né? Tem até muito gestor com medo de fazer short, né, ultimamente, justamente por causa esse fluxo intermitente, né, de dinheiro entrando, né? Então, tem muito gestor que acabou desistindo de fazer short. Muito gestor acha que a bolsa tá num patamar muito elevado, mas eles têm medo de fazer short justamente por causa desse ditado, né? Contra fluxo não há argumento, né? E aí você pode ver a questão do ciclo de crédito, né? Você está no momento de você ter escassez de crédito ou fartura de crédito? Fartura, né? Todos os governos estão facilitando para caramba, né, a questão do crédito para poder as empresas precisam de crédito para sobreviver, para passar por esse período difícil da pandemia, né? Como é que está o nível de desemprego, né? Quando você está no nível de desemprego, quando você está numa economia de nível de desemprego muito elevado, geralmente você tem preços das ações muito baixos, né? Por quê? Porque falta confiança na economia, né? E aí geralmente as ações estão muito baixas. E geralmente, tá, galera? Você nunca pode pegar um fator isolado e concluir alguma coisa, sempre olhando as coisas sempre têm que ser vistas de forma conjunta, tá? Você vai pegar todas essas informações aqui que eu passei para você hoje, tudo em conjunto e vai fazer uma análise do que você acha sobre como o mercado está hoje, tá bom? Aí você tem também o que você pode olhar, como é que está a confiança dos empresários e dos consumidores, como é que está a oferta de IPOs, acabei de falar para você, né? Do Brasil, batemos recorde, nos Estados Unidos está uma maluquice só, né? Capacidade da indústria, né? Como é que está a capacidade da indústria? Quando você tem um momento de que a indústria está todo vapor, produzindo para caramba, botando hora extra, né? Duplicando a carga horária, né? Enfim, quando você está todo vapor produzindo, isso geralmente significa topo de mercado, né? Porque você já está ali fazendo tudo na sua máxima capacidade. Em algum momento, aquela demanda vai começar a ficar um pouco mais fraca e aí essa capacidade industrial vai começar a acompanhar também e vai começar a ser reduzida, né? Essa produção intensiva. Então, geralmente, quando você está com... Olha para o Brasil em 2015, 2016, né? Tinha siderúrgicas que estavam funcionando só com 30%, 40% da capacidade total. E era um excelente indício de que o mercado brasileiro estava muito barato, né? A indústria brasileira estava com uma capacidade ociosa monstruosa naquele período lá de 2015, 2016. E aí está começando a se recuperar, está começando a melhorar, né? Eu acho que ainda não está todo vapor, mas já está bem melhor do que naquele período lá de 2015, 2016. Ciclo de commodities, né? Principalmente para o Brasil. Isso é esse indicador ainda mais importante ainda para o Brasil. O Brasil é um país muito dependente de commodity. Então, se a gente tiver um super ciclo de commodity, que é o que a maioria está cogitando, né? Que pode acontecer daqui para nos próximos anos, se a gente realmente tiver um ciclo de commodity, isso vai fazer com que o PIB do Brasil se eleve de forma muito mais expressiva, né? E aí, consequentemente, você vai conseguir gerar mais empregos, a economia vai rodar melhor, né? E vai ter mais consumo, enfim, vai ajudar a economia como um todo. Então, o ciclo de commodity é importantíssimo, principalmente para países como o Brasil, né? A nível de alavancagem das empresas, como é que está? Se as empresas estão muito alavancadas, isso já começa a tornar o cenário um pouco mais perigoso, né? Se as empresas não estão tão alavancadas, tem espaço para poder pegar mais crédito, investir nos negócios e continuar crescendo, né? Então, eu lembro muito bem da crise que teve, dessa última crise mais recente que teve, né? Que lá em, mais ou menos em 2012, eu comecei a ler alguns artigos, algumas coisas que mostravam que o nível de endividamento das empresas estava muito elevado. Por exemplo, a gente tinha tido naquela época um boom recente do mercado imobiliário, você lembra disso? O mercado imobiliário brasileiro ficou altamente aquecido naquela época lá de 2010, né? E aí nesse período de 2010 para frente, as empresas ficaram muito alavancadas financeiramente falando, né? As petroleiras investiram muito, né? A Petrobras estava muito alavancada
porque o preço do petróleo estava bom e ela tinha investido muito. A Vale estava alavancada, né? Então, se você olhasse o nível de alavancagem geral das empresas brasileiras, estavam a maioria tudo topado, né? Muita alavancagem financeira. E aí, isso aí, em algum momento, começa a se exaurir, né? Começa a se exaurir, as empresas já não começam a tomar mais crédito porque fica muito arriscado, e outra coisa porque elas já passaram pelo processo de expansão. E aí depois fica mais difícil passar por outro processo de expansão muito grande, né? Ainda mais se tratando de indústria e commodity, né? Que é uma coisa muito mais cíclica do que tecnologia, por exemplo. Então, o nível de alavancagem das empresas também pode ser um excelente indicador, né, para vocês entenderem ciclos de mercado. E aí você vem também como as empresas estão usando os recursos financeiros. Então, quando você está naquele período de economia bom, de expansão, as empresas estão investindo, gastando muito dinheiro com CAPEX, né, com despesa de capital, comprando muito ativo, maquinário crescendo, né, e tudo mais, fazendo aquisições, né? Mas quando você está num momento um pouco ruim, as empresas começam a ficar na retaguarda. Tipo assim, não, vou segurar a caixa porque a coisa está ruim. Então, em 2015, 2016, você viu, cara, o movimento de aquisições praticamente se anulou. Você não via acontecer nada. Você não via praticamente aquisição nenhuma. Todas as empresas estavam em processo concentradas em usar caixa para poder desalavancar financeiramente, né? Como eu falei para vocês, a maioria das empresas estavam muito alavancada, então, elas passaram por esse processo de desalavancagem e, obviamente, não usaram dinheiro para CAPEX, nem para aquisições, nem nada disso, entendeu? Então, isso também é uma excelente forma de vocês enxergarem ciclos de mercado, tá bom? Aí, antes da gente passar para esse último slide aqui, eu quero só voltar aqui um pouquinho uns slides para trás. Eu quero mostrar para vocês como que tá alguns dados do SP500 hoje, né? Olha só como é que está o preço-lucro do SP500, por exemplo, né? Está 37,16, está altíssimo, né? Se você for ver em termos históricos aqui tem dados desde 1880, ó, tá? Tem desde que a Bolsa de Valores existe. Você pode ver que já está um dos maiores patamares históricos, ó. O ano 2000, que teve o estouro da bolha, olha aqui onde estava aqui, ó. Estava chegando aqui em 45, ó. Hoje, atualmente, ela está em 37. Mas, mais uma vez falando, né? Tem muitas empresas que estão com um lucro depressivo, né? Então, esse 37 aqui está um pouco influenciado negativamente, está um pouco influenciado porque o nível de lucro das empresas está muito baixo. Então, quando você faz o preço sobre lucro, né? Como o preço das empresas, a maioria já se recuperou, né? Muitos preços já se recuperaram, então você está com um nível de preços relativamente elevado, enquanto o nível de lucro está muito baixo por causa da pandemia. E aí, num futuro muito próximo, você pode ter esses lucros das companhias normalizando, voltando a patamares anteriores, né, fazendo com que esse nível médio, né, de preço-lucro do SP500 baixe. Em vez de ser 37, num futuro muito próximo, pode cair para 30, por exemplo. Né? E aí, quando que realmente você conclui, cara, tá exagerado? Quando você vê que a economia já está em uma fase de expansão muito longa, tipo assim, a economia americana já está, sei lá, 10 anos crescendo, já fez tudo que tinha para fazer, né, em termos de política econômica, política fiscal, né, e tudo mais, e as empresas já não estão mais conseguindo demonstrar pujança no crescimento nos lucros. Ou seja, você está saindo de um ciclo de crescimento muito longo e você olha para o preço-lucro e ele está extremamente exagerado. Aí sim, aí isso é um excelente sinal de que algo pode estar errado e que pode começar a reverter em algum momento. Entendeu? Depende muito do ciclo. Se você está no ciclo de baixa, no ciclo econômico de baixa, obviamente que o preço-lucro ele vai ficar muito elevado, né? E por causa do nível de lucro das empresas muito baixo. E aí isso pode enganar você. Né? Por isso que eu quis frisar para vocês sobre a importância de você tomar cuidado, né, ao analisar esse preço-lucro, né, de índices de mercado ou de uma empresa individual também. Né? Aí você tem outro indicador, preço-valor patrimonial. Né? Daqui a pouco também está quase chegando na bolha.com que teve em 2000. Ó. Na bolha.com chegou a 5, agora está 4,09, né? Um dos maiores patamares históricos. Preço-vendas, olha o preço-vendas, galera. Já está aqui no topadaço, ó. Topadaço preço-vendas, tá? Crescimento dos lucros.
afundando. Isso aí a gente já sabe, né? Já era de se imaginar, a pandemia causando impacto aqui. Então, o lucro afundou das empresas por causa da pandemia, mas com a recuperação em V, você pode ter depois uma alavancagem muito rápida nos lucros também, influenciando diretamente, né, nesse indicador aqui do preço-lucro que eu mostrei para vocês, né? E aqui tem a questão do dividend yield, né? Que é o retorno sobre dividendos. Então, isso aqui, galera, tem muito a ver com a questão do ciclo da taxa de juros, né? Pensa o seguinte comigo, raciocina comigo. Eu tenho uma situação aqui que, na média, as empresas estão pagando 5% de dividend yield, tá? 5% para Estados Unidos é muito bom. Aí vamos voltar lá no passado nos Estados Unidos, quando a gente tinha, lá em 2007, antes de estourar a bolha do mercado imobiliário, você tinha uma taxa de juros americana de aproximadamente 5% também. Se eu não me engano, acho que era naquela época ficou variando entre 4 e pouco, 4,25, 4,5, 5%, ficou mais ou menos nessa taxa aí. Então, você como investidor, você olha para aquilo e fala o seguinte, cara, olha, eu posso comprar uma empresa aqui uma empresa do tipo velho, né, que é mais focada em dividendos, que cresce muito pouco lucro, e ela vai me dar 5% de retorno, mais algum crescimentozinho no lucro ali, né, em torno de 5%, 3, 4% ao ano. A gente sabe que a inflação nos Estados Unidos é mais baixa, né? Então, vamos supor que o crescimento no lucro de uma empresa velha, vamos adotar aí, que é mais ou menos aproximadamente o crescimento da inflação, né? Ela vai somente, o crescimento dos lucros vai somente acompanhar a inflação. Então, se a inflação naquele período era de 3, 4%, um cara olha para aquilo e fala, cara, aqui eu consigo ganhar mais ou menos uns 5% de ganho real, né? Porque em termos de crescimento no lucro vai compensar no máximo a inflação ali e ela vai me pagar dividendo, eu vou estar ganhando 5% de dividend yield, beleza. Se eu comparar isso com a renda fixa, por exemplo, né? A renda fixa hoje está me pagando 4,5%, né? Beleza, pô, me parece ser atrativo, o mercado acionário está atrativo. Eu acho que eu estou disposto a correr esse risco do mercado acionário para poder ter esse ganho a mais, né? Beleza. Aí as pessoas estão lá posicionadas em ações. Aí começa, então, o ciclo de baixa no juros dos Estados Unidos, concorda comigo? Passou daquele período lá de 4,5, 4,25, começou a baixar, e não parava de baixar. Não foi isso que aconteceu depois da crise subprime? Baixou que não parou mais. Hoje a gente está vendo aí situações né, de todo mundo falando já em taxa de juros real negativa, né, no qual a inflação começa a superar a taxa de juros. É o que aconteceu com o Brasil recentemente também, né? O IPCA já ultrapassou a taxa Selic, então a gente já está tendo rendimento real negativo. Aí, como essa taxa de juros não para de baixar, o que acontece? Eu estava satisfeito com meus 5%. Agora eu estou mais satisfeito ainda, porque a taxa de juros já caiu lá para 1,5%, e eu ainda estou ganhando meu dividend yield de 5%. Ou seja, nenhum ativo que eu olho hoje, nada está me pagando 5% ao ano. Nada está me pagando. O que vai acontecer? Todo mundo que não estava muito interessado em renda variável, que achava que não valia a pena, vai começar a ir para a renda variável, porque a discrepância entre o que você ganha em outros ativos e o que você ganha na renda variável, a discrepância é muito grande. E aí as pessoas começam a comprar ações fortemente. O que faz? O que acontece? O preço da ação sobe. O que acontece com o dividend yield, galera? Começa a cair. Por isso que eu expliquei para vocês lá no Instagram que taxas de juros cada vez menores vão dando dividend yield cada vez menores, porque as pessoas estão dispostas a pagar pelo mesmo ativo, dando o mesmo lucro que antes, eles estão dispostos a pagar cada vez mais, porque mesmo ganhando menos, ainda assim, olha o custo de oportunidade vindo à tona aí de novo. Pensando em termos de custo de oportunidade, isso ainda vale a pena. Eu estou ganhando menos? Estou ganhando menos, mas não interessa. É a melhor opção que eu tenho. Eu não tenho outra coisa a fazer. Então, eu vou continuar comprando ações. E aí, consequentemente, ao longo do tempo, esse troço foi baixando. Olha só como é que olha só, a gente atingiu um patamar aqui de mais ou menos 3
de dividend yield de 2010, e aí esse troço foi baixando que não parou mais. E hoje nós estamos vivendo um dos menores dividend yield da história. Só perde para a bolha.com nos anos 2000 aqui, o dividend yield. Entendeu? Então, e agora? O que nós vamos fazer? Cara, tá ridículo o dividend yield. A taxa de juros do governo americano também está ridícula. Se eu comprar títulos públicos, eu também vou ganhar muito pouco. Ou seja, nós chegamos numa encruzilhada, entendeu? Não tem mais saída, não tem mais saída. Se o governo começar, por isso que eu acho que eu falei lá com vocês, que eu acho que, na minha opinião, as empresas velho americanas se meteram num beco sem saída. Por quê? O que é mais fácil acontecer agora? A taxa de juros cair mais ainda, que já não vai, daqui a pouco vai ter que ser negativa, porque praticamente zero já está, daqui a pouco vai ter que ir para negativo. O que é mais provável? A taxa cair ou a taxa subir? É mais provável a taxa subir. Ainda mais todo mundo dizendo que a inflação vai começar a assombrar a maioria das economias. Aqui no Canadá mesmo, estou vendo os preços tudo aumentando, os preços das coisas estão tudo aumentando aqui no Canadá, né? E aí, com a inflação aumentando, né, ainda mais quando você tem essa enxurrada de dinheiro entrando na economia, aí que você tem mesmo, né? Se você bota dinheiro na mão das pessoas, as pessoas vão consumir mais. As pessoas consumindo mais impulsiona, né, o preço dos bens e serviços e, consequentemente, a inflação é impulsionada para cima. Então, se a inflação sobe, o que os governos fazem? Opa, vamos subir a taxa de juros para a gente poder conseguir controlar isso. Então, galera, o que vai acontecer no futuro muito próximo? Que pode, eu estou falando que isso é um cenário possível, tá? Não estou falando que vai se concretizar, tá? Falando que é um cenário possível. Hoje você tem ações, hoje você segura suas ações velho, né? Suas ações velho ganhando 1,5%, 2%, etc. Você segura elas porque você acha que ainda vale a pena correr o risco dessa renda variável, mesmo que seja um ganho ínfimo. Só que daqui a pouco vai começar a surgir outros ativos que estão pagando melhor que renda variável, por causa do juros subindo. E aí você vai falar, caraca, que porcaria, eu não vou ficar segurando esse troço aqui, sendo que eu não tô, que outras coisas estão me pagando melhor. E aí o que você vai começar a ter? Um fluxo de coisas saindo da renda variável para outros ativos, principalmente quando estou falando de empresas velho, né? Que basicamente você está ali porque você recebe um pouco de dividendos e um pouquinho de crescimento nos lucros anuais. Você está entendendo? Então, assim, eu, na minha opinião, estou bastante pessimista com empresas velho, cara, bastante pessimista. Eu tenho algumas, né, principalmente aquelas que estão com a expectativa de retorno mais elevada. Óbvio que você tem que olhar isso. Eu estou fazendo uma análise aqui de modo geral, tá, galera? Estou falando aqui, eu até dei alguns exemplos lá no Instagram, né, falando da Coca-Cola, da PepsiCo e tudo mais. Se você olhar em termos gerais, empresas velhas, é esse cenário aqui, ó, muito pouco dividend yield, que daqui a pouco não vai compensar mais, entendeu? Chegou no fim da encruzilhada ali. E obviamente que eu tenho alguns REITs na carteira, por exemplo, que estão pagando, né, quase 10% de dividend yield. Aí é outra história, são ativos individuais que eu acho que vale a pena, entendeu? Agora, na média, está essa porcaria aqui. Né? Então, é um cenário muito perigoso, na minha opinião. Tá? Então, é mais provável que as empresas velhas tomem porrada, na média, né, com um cenário de juros maior do que valorizar. Tá? Galera, eu vou usar os 10 minutinhos finais aqui, porque a aula encerrou praticamente aqui, né? Não tem mais, já passei todos os slides aqui. Só esse último slidezinho aqui, e aí depois eu vou passar para as perguntas. A gente não vai ter muito tempo para pergunta, mas eu prometo que na próxima aula vai ser mais curtinha a aula, porque não vai ter tanta coisa para falar igual essa, e aí eu vou deixar um tempo maior para perguntas, tá bom? Eu coloquei algumas coisas aqui sobre o que eu aprendi com ciclos na prática, né? Eu, Roberto, como investidor. Mesmo que tenhamos boas ações para investir, né? Tá aqui errado aqui, peraí, vou acertar aqui. Mesmo que eu tenha boas ações para investir a um preço atrativo, se o nível geral de preço está insano, não adianta achar que eu estou tomando atitude defensiva só porque eu estou comprando ações com preço baixo, com valor justo, né? Então, eu posso pegar e falar, cara, o mercado tem muita pouca oportunidade, mas tem essa empresa XYZ aqui que eu acompanho, que eu acho que ainda está sendo negociado no valor justo. Mas eu sei que o nível geral de preço está maluco. Empresas cada vez com valuation mais maluco, empresas de tecnologia explodindo de preço todo dia.
E aí eu falo, não, pô, enquanto tiver oportunidades, eu vou continuar alocando nas empresas que eu acho que vale a pena. Beleza, eu vou continuar alocando lá. Então eu pego aquelas pouquinhas empresas, aquele grupinho pequenininho de empresas que eu acho que ainda vale a pena e vou continuar fazendo aporte nelas, achando que eu estou tomando alguma atitude defensiva. Por causa de, não estou tomando atitude defensiva. Por quê? Se o mercado resolver corrigir, ele vai jogar todo mundo para baixo. Ele não vai ter perdão, não vai ter perdão nenhum pelas suas empresas que já estavam desvalorizadas. Elas já estavam desvalorizadas, vão ficar mais desvalorizadas ainda. Então, você comprar ativos individuais na bolsa só porque elas estão baratas, mas sabendo que o macro, em termos macro, os preços estão muito ruins, tem muita pouca oportunidade na bolsa, não é uma atitude muito sensata do ponto de vista de redução de risco, digamos assim. Entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então, quando você é investidor global, as oportunidades nunca acabam. Por que nunca acabam? Porque sempre vai ter um setor que vai estar performando mal, e aí aquele setor vai acabar dando oportunidades, né? Porque está performando mal, vai acabar ficando com valor de mercado muito baixo, mas se aquela empresa voltando aos patamares melhores, né? A níveis de lucro melhores, ela vai acabar valendo mais. Então, sim, pontualmente falando, sempre vai ter oportunidade, né? Então, as oportunidades são infinitas na Bolsa, quando você é investidor global, né? São muitas empresas, né? Então, a pergunta que fica isso aqui é para vocês refletirem, tá? Coloquei para vocês refletirem. As empresas growth estão ficando com valuation cada vez mais insano, né? Enquanto algumas empresas value, né, o valuation está abaixo do valor justo. E aí, o que eu faço? Eu continuo aportando nas empresas value, que eu estou enxergando, e mesmo enxergando um alto risco na precificação geral do mercado, essa é a pergunta. Eu também não sei, eu confesso para você, eu estou aqui sendo humilde para vocês e falando, cara, eu confesso que eu não sei. Eu não sei se eu continuo. Eu já sei o que eu vou fazer e já estou fazendo, né? Porque eu estou muito posicionado no mercado acionário. Eu já estou tomando uma atitude um pouco mais defensiva, alocando em outras coisas, né? Mas aí cabe a cada um de vocês refletir se vocês acham que ainda tem coisa boa para se investir ou se vocês acham que deveriam tomar uma atitude um pouco mais defensiva, né, e investir em outras coisas não relacionadas ao mercado acionário, entendeu? Beleza, galera? Eu deixei para vocês aqui também na apresentação um linkzinho, né, os links das redes sociais do Escola da Fortuna, como vocês adquirem conhecimento, né, através da Escola da Fortuna. Uma porrada de link aqui para vocês comentarem. E deixei o link da mentoria também, tá bom? E aí deixei esse livro aqui para vocês como recomendação também, tá? Do Howard Marks, Dominando o Ciclo de Mercado. Inclusive, algumas passagens do livro eu coloquei aqui nessa apresentação aqui, tá bom? E aí, gostaram, galera, da apresentação? Caraca, tô aqui já... Não tem nem voz mais, cara. Falei pra caramba. Então, galera, eu vou pegar alguma perguntinha aí. A gente tem uns 4 minutinhos antes de acabar a aula. Deixa eu ver aqui. Eu não estou questionando, só estou concordando com o juiz. Cuidado com o áudio aí, galera. Deixa no alto. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, tirou o áudio. Se alguém quiser fazer pergunta, galera, pode ligar o áudio se quiser fazer pergunta, tá? Mas eu acho que isso vai dar para responder umas 2 perguntinhas no máximo. Eu gostaria. Estão me ouvindo? Pode falar. A minha é em relação à preocupação que você destacou em relação às ações das bolsas americanas estarem com preço esticado. Essa mesma preocupação você enxerga sobre as ações do mercado brasileiro? Olha, minha resposta seria sim e não, tá? Por quê? As empresas brasileiras, realmente, na minha opinião, têm muito mais oportunidade que a Bolsa Americana, né? Em termos de você olhar para quantas oportunidades eu tenho de aportes, né? De empresas que ainda estão sendo negociadas ao valor atrativo, empresas boas e tudo mais.
com certeza a empresa brasileira tem mais fartura nesse momento do que as empresas americanas. No entanto, o Brasil não é o Brasil não é isolado, né? O Brasil não é isolado de tudo. Então, ele não é uma ilha, né? Então, minha preocupação é o Brasil acabar sofrendo as consequências, né, de uma possível correção no mercado a nível mundial, mercado acionário. A China também tem muita coisa boa para se comprar ainda, né? A China não está com preço tão elevado também. Então, assim, é mais preocupação em relação ao mercado acionário americano, né? As outras economias nem tanto, assim, nem tanto. A China também tem coisa boa lá. Mas é aquilo que eu falei, tipo, não adianta você ficar querendo. Isso aí vai depender muito da estratégia de cada um, entendeu? Não adianta você ficar querendo. Porque se você entrar nessa de querer acertar o timing de mercado, tipo assim, ó, agora eu vou parar de comprar ações porque eu acho que uma correção vai vir logo à frente. Não sei, pode ser que a gente viva mais 2, 3 anos essa loucura de valuations malucos aí, até que um dia o mercado resolva corrigir. Eu não sei até quando vai durar isso, não faço a mínima ideia, entendeu? Eu estou compartilhando aqui com vocês a minha mente como está funcionando agora, porque eu estou pensando na minha carteira pessoal, eu, Roberto, como estou posicionado. Agora, pô, imagina um cara que tem lá 70% em renda fixa. Nem esquentaria a cabeça, cara. Se eu tivesse 70% em renda fixa, eu continuaria portando nas ações tranquilamente, continuaria comprando as ações que eu acho que ainda tá valendo a pena. Porque esse cara que tem muita renda fixa, teoricamente, ele tem muito caixa. Ele tem muito, essa parte dele que está na renda fixa, né? É como se fosse a reserva de oportunidade dele. A qualquer momento que cair, que despencar a bolsa de valores, ele pode simplesmente pegar aquele dinheiro massivo dele que está na renda fixa, pegar metade daquilo, se ele quiser, e passa tudo para o mercado acionário, entendeu? E depois ele, ao longo do tempo, se ele quiser, ele pode reajustar e voltar a ter uma parcela maior em renda fixa de novo. Mas o importante é que esse cara soube aproveitar as oportunidades, entendeu? Ele pode simplesmente olhar para aquele cenário, por isso que é importante você entender ciclo, né? Porque, tipo assim, um cara que tem 70% em renda fixa e 30% em renda variável, se o cara não entender que ele está vivendo um ciclo de baixa, que ele pode aproveitar, que ele deve aproveitar aquela oportunidade mais do que nunca, ele simplesmente vai continuar com a carteira dele do jeito que está. Ele vai continuar com 70% em renda fixa e 30% em renda variável. E não vai fazer absolutamente nada. Não vai tipo assim, beleza, o mercado está caindo, mas não vou, tô com medo, não tô com medo, eu acho que vai cair mais, né? Eu não vou aproveitar as oportunidades porque eu não sei até quando vai durar esse mercado de baixa. Então, um cara sabendo, o cara que assistiu a minha aula, né, no mínimo, o mínimo que vai acontecer, o cara vai começar a pensar, caraca, bicho, eu posso estar diante de uma oportunidade maravilhosa, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E o cara vai e pega a grana dele lá da renda fixa, que ele não vai precisar para curto prazo, obviamente, né? Que ele não vai precisar para curto prazo, e o cara pega aquela grana e vlau, rebenta de comprar ações, entendeu? Entendido? Entendi, obrigado. É isso aí, galera. Olha, eu vou ver, tem um pessoal mandando aqui no chat aqui, eu não vou conseguir responder, mas a gravação dessa aula aqui, ela grava o chat. E aí depois eu vou ver alguma forma de eu conseguir responder essas perguntas aqui, tá bom? Ou tento responder pelo Instagram, ou a gente responde no início da aula que vem, não sei, alguma forma, mas eu não vou conseguir continuar por falta de tempo, eu tenho que resolver algumas coisas aqui, já tenho 1h30 de aula e peço desculpa para vocês, mas fiquem tranquilos que eu não vou deixar de responder a dúvida de vocês, tá bom, galera? Obrigado aí pela participação, né? Amanhã vai ser mais um dia sensacional de conteúdo aí. Valeu, um abraço, até a próxima.